Olá, terceiro ano. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos dar início ao nosso módulo 4, no capítulo 7. Esse capítulo aqui. Conhecendo os nossos direitos e deveres. Então, vamos lá. Para viver em sociedade, é necessário que existam regras que devem ser cumpridas por todas as pessoas para que possamos viver com respeito e dignidade. As regras que regem o funcionamento da nossa sociedade são estabelecidas por leis que garantem os direitos e os deveres dos cidadãos. Então, você sabe o que é lei? Nesse capítulo, nós vamos descobrir como são feitas as leis e onde podemos encontrá-las. Você já imaginou como seria difícil viver sem regra nenhuma? Se todo mundo pudesse fazer o que viesse na cabeça, seria muito complicado, porque às vezes um estaria infringindo o direito do outro. Então, como são feitas as leis? Temos aqui uma ilustração demonstrando o passo a passo de como são criadas as leis do nosso país. Primeiro, um projeto de lei deve ser proposto. Esse projeto pode partir de diferentes segmentos da sociedade, como políticos eleitos pela população ou por meio de um abaixo-assinado. Então, depois que foi criado esse projeto, que ele foi proposto, vamos para o tópico B. Se for uma lei válida para todo o Brasil, ou seja, se for uma lei federal, o projeto é encaminhado à Câmara dos Deputados em Brasília. Lá, o projeto de lei é analisado e debatido pelos deputados e depois votado. Caso seja aprovado, ele segue para o Senado. Então, depois de criar o projeto, e se for um projeto para todo o Brasil, se for uma lei federal, ele irá para a Câmara dos Deputados, que é onde fica esse lugar aqui, lá em Brasília. Desse lado aqui é a Câmara dos Deputados. E aqui onde está o lado C é o Senado Federal. No Senado, o projeto é novamente analisado, debatido e votado. Caso seja aprovado pelos senadores, ele é enviado ao senhor presidente da República. E aqui, por último, o presidente da República pode aprovar ou não o projeto de lei. Então, mesmo que ele tenha sido aprovado nos outros lugares, o presidente terá o poder máximo para decidir se esse projeto será aprovado ou não. Caso seja aprovado, o texto da nova lei é publicado nos meios de comunicação oficiais do governo para que a população conheça essa nova lei. E onde nós podemos encontrar as leis, hein? Onde podemos conhecer? Nesses documentos aqui, são os documentos oficiais. As leis de nosso país estão organizadas em diversos documentos públicos. Olha aqui alguns exemplos. Temos a Constituição Federal, o PROCON, o Código de Trânsito Brasileiro e o ECA. Você se lembra que nós estudamos sobre o ECA em filosofia? Então, ele é um documento oficial onde tem várias leis. Constituição Federal. A Constituição é o conjunto das leis fundamentais de um país. Nela estão reunidos alguns dos principais direitos e deveres dos cidadãos. Sobre o PROCON, é o Código de Defesa do Consumidor. É um conjunto de normas que regulamenta os direitos dos consumidores, de quem executa algumas compras. Temos aqui o Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro é um conjunto de normas que regulamenta o trânsito. Então, todas as leis de trânsito estão aqui nesse documento. O ECA vocês já conhecem. O Estatuto da Criança e do Adolescente é um conjunto de leis que trata da proteção às crianças e aos adolescentes. Então, conhecer as leis, olha aqui, essa frase é muito importante. Conhecer as leis de nosso país é muito importante para exigir que nossos direitos sejam cumpridos e para que possamos respeitar os direitos de outras pessoas.
Então, hoje nós conhecemos um pouquinho sobre as leis, como são criadas, onde podemos encontrar e durante a nossa aula faremos alguns exercícios sobre esse assunto. Um beijo para vocês, eu espero todos!